Oi, turma, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os deuses do Egito Antigo. Para começar a nossa aula, tu sabe onde fica o Egito? O Egito é um país que fica no continente africano. Lembra que foi na África onde surgiram os primeiros humanos ou hominídeos que começaram a se deslocar pelos outros continentes. Isso é evidenciado pelos fósseis muito antigos que foram encontrados nessa região, né, e do continente africano. Isso comprova que existiram humanos e grupos que viveram lá há milhares de anos atrás. Gente, os egípcios antigos, eles eram politeístas. O que isso quer dizer, né? Poli quer dizer vários, então quer dizer que eles acreditavam em vários deuses. Eles tinham muitos deuses, deuses ou deusas, né? Centenas deles. Então não existia um único deus, como algumas religiões hoje em dia creem, né? Para eles existem vários deuses. E cada deus ou deusa, né? Estava relacionado com um elemento da natureza, o sol, ou a chuva, entre outros, ou algum aspecto do cotidiano, né? Da vida do dia a dia deles. Existiam então centenas de deuses e em cada cidade eles eram cultivados de uma forma específica. Então poderiam existir algumas diferenças dependendo da cidade onde se morava. Só que assim, apesar de existir essas diferenças, né, todo o Egito adorava um deus, que é o deus Sol. Então esse deus, ele era unanimidade, né, para os egípcios, que é Ra, o deus Sol. Eles também acreditavam na vida após a morte, né? O governo dos faraós, ele era divino, ele estava relacionado à religião também. Então, eles eram considerados filhos de Ra. Por terem tanta importância e prestígio, se consideravam que os faraós, eles eram filhos do deus Sol. Eles também eram mumificados para que o corpo ficasse conservado e eles pudessem viver no outro mundo. Então, como eles eram considerados, né, filhos do Deus Sol, eles tinham toda uma forma diferente, específica, de serem conservados para que a vida deles se prolongasse após a morte. Então, alguns grupos egípcios, eles detinham um conhecimento de anatomia. Eles desenvolveram muito essa ciência e as pessoas elas eram embalsamadas, né? Existia todo um processo onde se enfaixava depois desse corpo, né? Depois dele ser embalsamado, colocado em líquidos, se enfaixava ele e se conservava ele, guardando ele em sarcófagos, né? Que são tipo uns caixões, só que para os egípcios eles eram sarcófagos. Então, hoje em dia ainda se encontram, eventualmente, alguns corpos mumificados e que dão algumas pistas, né, de como essa civilização vivia antigamente. Esses deuses, eles possuíam várias formas. Uma delas era antropomorfia ou antropomorfos, deuses antropomorfos. O que isso quer dizer? Eles tinham forma humana. Lembra que antropo tem relação ao homem, tudo que é relacionado à humanidade, ao homem, antropo. E morfos é forma, é o estudo da forma. Então, antropomorfos é a forma humana. Como exemplo, a gente tem a deusa Ísis, que era considerada a deusa da fertilidade. Eles também poderiam ser zoomorfos, que é quando Deus tinha uma forma de animal, pensando em zoo como animais, morfo, forma, tá? Um exemplo, eu não sei se eu vou pronunciar certo, né? Eu vou pronunciar como está escrito, que é Taueret, que é a deusa protetora das mulheres grávidas. Então, ela tinha a forma de um hipopótamo. Eles também poderiam ser antropozoomorfos, que é quando eles misturavam, né, a forma humana, antropo, e zoo, de animais. Então, eles possuíam essas duas formas. Como exemplo, a gente tem Anubis, que é o deus da mumificação e da vida após a morte. Ele tinha a cabeça de um chacal, né, que é um animal, e o corpo dele era humano.
Obrigada por assistir esse vídeo, espero que tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre os deuses do Egito Antigo. Um beijo e até a próxima!